Va bene, ecco. A Idade Média. Mas o que significa a Idade Média? Nada mais se atentarmos para o fundo das coisas. O que significa? O que deseja significar? Se ativemos em uma convenção em verdade, data apenas de 3 séculos, foi feito na Idade Média, como observa o grande mestre Albert Paul Piplet, não é nem antiguidade e nem de tempos modernos. Definição negativa para esclarecedora. Nela se reconhece o alpineiro dominatismo para o espírito clássico, a expressão Idade Média e, por consequência, idade concreta das coisas que foram criadas em 1667 pelo professor Orne de Leyer. Assim, todos os nomes que se poderiam inventar de Idade Média é sem dúvida um dos piores da média em que se faz o tempo. Mancha a história. É um corredor indistintível da saudade e de esperança. Foi, porém, que prevaleceu e nos guardaremos como uma expressão convencional, que não tem entre si o mesmo valor e o sinal é o gébrico. Por outro lado, o nome cobre uma realidade cronológica sobre qual autores e ainda não se puseram de acordo, depois de um vasto período em que se cumpria sobre a expressão Idade Média, tempos heterogêneos que havia com o tempo do século V aos fins do século XVI. Passou-se a distinguir, mais recentemente, pelo menos 2 idades médias, uma propriamente dita, isto é, a que corresponde diretamente às ideias do obscurantismo, do atraso, sem identificar com esse nome que seria do século XVI e do século XII, e a idade feudal, com as características inteiramente diferentes do que se estenderia do século XII ao século XVI. Os medievalistas aprofundaram seus estudos, chegando à conclusão, como seria de esperar, desse longo período, grande período de 12 séculos que cobriu a realidade diferentes e muitas vezes opostas, e que, por exemplo, os tempos que procedem e preparam a Renascença se assemelham aos que Carlos Magno conhecera. Assim, atualmente, uma tendência crescente a restringir a palavra medieval, os 400 anos que procederam à Renascença e sucederam o que se chama geralmente a noite da Idade Média, fazendo a distinção semelhante a Michel Corey preferia chamar de Idade Média. Preferia chamar de Idade Média justamente a noite da Idade Média, o período feudal do tempo que se estende do século XI ao século XIII, considerando-se os séculos seguintes ao parecer como um período de transição para a Renascença. A Idade Média é uma época de transição, é uma época obscura que também, por causa das luzes intelectuais, se apagaram com mais ou menos entre 2 períodos de civilização brilhante, em que a vida e o que mais ou menos mal assegurada, em que os progressos materiais que quase não se fazem. Tais definições convêm do período perturbador do qual se aboliu lentamente o tipo da sociedade antiga do século XVI até o século IX, mas não aos posteriores, com um efeito durante o tempo em que os historiadores consideravam sobretudo ignorância e tudo o que chamavam de Idade Média da história da civilização ocidental estendia-se como um período obscuro entre a civilização antiga e a civilização moderna, cujo começo seria um pouco mais anterior à Renascença. Esse ponto de vista não está agora retificado. Sabe-se que a sociedade feudal merece em si mesma a consideração especial, com um tipo singularmente bem organizado em muitos aspectos brilhantes. Contudo, os termos de Idade Média e Idade Medieval foram conservados pela parte dos autores para o período feudal. Entretanto, o ponto de vista do livro são critérios mais largos e não mais restritivos do que se deve anotar em definição de medieval e do que é manuscrito medieval. Se identifica estritamente com a vida monástica. E essa é contemporânea dos primeiros tempos da Idade Média, mas se recuada da Idade Média, Pepino o Breve já encontra ao subir o trono a mais extraordinária Florência de conventos. O reino estava então coberto de mosteiros pequenos e grandes independentes uns dos outros, todos mais ou menos regidos pela regra benedita. Todos os privilégios, mas submetidos à autoridade espiritual do bispo. Todos os grandes proprietários de terra e de homens repletos de riqueza, bárbaras do seu tempo. Algumas grandes abadias não são tão célebres que, como citar os grandes de Saint Martin de Tours, Saint-Denis de France, Saint-Germain de Prés, Saint-Rémy, Saint-Médard, Souri, onde pausava o corpo de São Benedito, mosaico, e na região da Aquitana. Tantos outros centenas. Assim, adotemos um critério delimitado da Idade Média, no que se refere ao estudo respectivo dos manuscritos. O período que se estendia os números redondos, do ano 500 até o ano de 1500, ou seja, o período de 10 séculos vai ser os primeiros conventos nos seus trabalhos de escrita, da intervenção da imprensa. Isso é tão... Interiorismo, quando se sabe o que não se persiste. Na história do livro, os motivos que levaram os historiadores a distinguir várias idades médias mais ou menos esclarecidas, o atraso, o obscurantismo medieval, não afeta o nosso tema, a não ser incidentemente porque era um fenômeno de ordem social, a que ocupava os manuscritos fechados nos conventos. A história da cultura já há motivos para distinguir as idades médias, não ao livro de história, o que encerra como um veículo literário, mas como coisa oral, de qualquer que seja o grau de adentramento popular, seja embora praticamente nula a circulação do livro, como de fato era, e nulo no seu manuseio, fora dos reduzidos dos componentes da classe clerical. Nem por isso deixou-se de assistir toda a sua plenitude como livro, ligado para o lado através do pergaminho, do papiro, e por outro lado, através das novas técnicas, o texto manuscrito ao texto impresso. Além disso, ainda que não se difundisse com facilidade a quantidade de livros modernos o livro medieval conservou seus conhecimentos guardados para a Renascença, hibernou os conventos e preparou, em consequência, seu saber, estado sentido sem querer um movimento intelectual que substituiria a tábua medieval de valores. A Renascença não teria sido possível se concernisse das obras escritas se a Idade Média não tivesse possuído esses enormes silos que foram as bibliotecas monásticas, universitárias e particulares. Eis que porque os historiadores da cultura, vendo exclusivamente o que foi conservado e se recusam a enxergar que a Idade Média era uma ignorância e obscurantismo, da mesma forma, porque a história dos sociais, vendo exclusivamente o que foi difundido, em todas as pautas contra a inteligência, uma vista mais equitativa tem sido certos estudiosos modernos, como
E o Zigna, por exemplo, reunindo duas dualidades que podem estabelecer sem dificuldades das faces, uma questão de versos e antiversos da medalha. Entre esses que defendem que a Idade Média das acusações que lhe foram feitas encontra-se insuspeito e afirma: contradigo diretamente a opinião encarada pela Renascença como sol repentinamente nascido por via das trevas profundas, supõe que as sombras expressas que estivessem antecedidas a apagar do espaço intermediário o atrito da eclosão dos modernos a interrupção da antiguidade entre eles. Eu contradigo pelos fatos positivos, mas contradiria da mesma forma que sem nenhuma hesitação, se estivesse por mim apenas a teoria da história, a teoria que não admite um brilho repetido que possa surgir a ser precedido pelo crepúsculo, a teoria que admite que a cultura emane diretamente da barbárie, a teoria que admite que as populações retardadas em um grau inferior se apropriarem insistentemente e sem um trabalho de gerações sucessivas do espírito da população chegada a um grau iminente. A teoria, por fim, não admite que nenhuma característica descoberta que supere todo o labor da antiguidade e da imprensa, a América e do sistema do mundo seja filha de uma era mergulhada na obscuridade, na obscura inércia. Enquanto isso é tanto mais exato quanto se sabe que a Renascença apareceu na Idade Média, estava morta e bem morta, tinha cumprido seu destino. A Renascença já destruiu, como todas as coisas da vida parecível, em que a vida nasce da morte, e ela engendrada pela própria corrupção da idade que a sucedia. Se ela estabeleceu ruínas, o grande século da Idade Média, poderíamos denominar que o século clássico e o século XII, o fim do século XIII, começaram em decadência. No século IV estava quase terminada, desde os primeiros anos do século V. Essa é a dissolução, a teoria da história. Letre pelo menos nisso não parece irrefutável. É certo, por outro lado, embora diminua sobretudo quando compramos essas medidas modernas, as suas exigências não seriam as mesmas. A difusão do saber, ou seja, a circulação do livro já era bem maior do que em geral se imaginava. Em todo caso, correspondia às necessidades da época. Para que a Renascença, o movimento laico, excelência pudesse ocorrer, é necessário supor que os profundos tivessem um acesso cada vez maior às bibliotecas, ou pelo menos estivessem no conhecimento manuscrito, e somente as bibliotecas existiam. Esse trabalho intelectual foi ininterrompido na Idade Média, o que explica o humanismo medieval. Seja dentro dessas proposições tão importante quanto o humanismo renascentista, bem como a finalidade de ambos indiferentes que é oposta. Aqui não mais as invenções que contam como resultado que observa Leude. Considerando o problema de uma maneira bem exterior, atribuir ao humanismo em todas as modificações desde o século IV que produziram o espírito científico durante toda a Idade Média, vê-se que aumenta sem interrupção o conhecimento das obras antigas e dos meios que dispunham os sábios da antiguidade. Se pode compreender dessa forma, mais íntimo do espírito dos escritores antigos, primeiro da Itália do século IV, depois as outras nações, e devemos atribuí-los a causas mais profundas, no seio dos novos povos, em particular das cidades construídas, nova ordem política e social, o que se assemelha em muito o que reinava nas cidades antigas. Disso, resultado dos sentimentos da vida, das discussões gerais do espírito do interesse, de representações que tomavam um aspecto mais pessoal, finalidade de mentalidade dos povos antigos, que tornou-se possível a compreensão do revigorante dos pensamentos antigos. Assim, escrevia e o designa a sua penetração habitual, não só na Idade Média só a Idade Média se apresentava em inúmeras antecipações renascentistas, principalmente em seus dois últimos séculos, uma nítida coloração renascentista, como ainda são numerosos os resquícios da Idade Média e suas renascenças. Não existe entre ambas a incontestável linha demarcatória. Na história do livro, essa linha poderia ser chamada de intervenção e crença. Não seria, então, para os nossos fins, um meio de distinção. Ora, se é assim, a nossa idade não se divide em período de maior ou menor adiantamento intelectual, a não ser à medida que o progresso desse domínio se viesse a refletir em técnicas de livro, na sua encadernação, na sua ilustração. E fora disso, a Idade Média, como era manuscrita, era um período de 10 séculos, que acima dos referimos. Durante esse longo período, o livro é uma indústria eminente e que é exclusivamente monástica. Mais do que um simples trabalho de ordem material, a cópia dos manuscritos assumia foros de exercício espiritual capaz de aprimorar a virtude e realçar os merecimentos sobrenaturais dos monges. Os livros foram classificados como Guinness, o quinto prior da grandeza da cartucha, como termo de alimentação das nossas almas. A sua cópia era, porém, colocar entre os primeiros deveres monásticos. O monge, Obsé, Abadi e Sandro fabricavam pessoalmente os tinteiros, que deveriam servir como para os cofistas. Os teodóricos, Abadi, repetiam continuamente os monges: escreva uma letra para traçar no mundo que você resgatará do vosso pecado no céu. E contava a história de um monge que, culpado de inúmeras infrações e regras monásticas, mais fervoroso assim do copista, depois da sua morte, a compadecer perante ao tribunal do grande julgamento, enquanto os anjos maus expunham um a um dos seus pecados que cometeram. Os anjos bons expunham uma das letras que tinham escrito, afinal, a única letra que ultrapassasse o número de pecados cometidos pelo monge. O supremo juiz, absolvendo o culpado, mandou que sua alma retornasse ao corpo, concedendo-lhe a vida e o tempo necessário para se corrigir. Apesar do zelo assim despedido pelos monges copistas, eram frequentes os erros cometidos na cópia ao ditador. Quando se desejava obter as várias cópias simultâneas no ditado, o monge ditava os vários copistas no texto original, e se conheceram com os contextos latinos mais frequentes, eram os enganos cometidos para citações gregas. O honesto escriba ignorava frequentemente essa língua, então as duas ou uma declaração, penosamente nos traços da escrita grega, e esse decalque, apesar das suas imperfeições, no grande útil quanto às citações dos autores gregos, que nenhuma das cópias estes conservava o seu embarcaço suprimido pelas citações submetidas pelas letras. Eu sei. O livro manuscrito. Aspecto material. A Idade Média consagra a substituição do rolo pelo códex, da mesma forma que substitui o papiro pelo pergaminho, e a transmissão para a Renascença, o pergaminho pelo papel. O rolo é somente conservado por uma categoria muito especial de manuscrito, o chamado rolos dos mortos. Assim, pelo escrito M.L. Michon,
Quando o mosteiro poderia ser chefe, um dos seus membros, quando o mosteiro perdia o seu chefe, ou um dos seus membros importantes, a notícia do falecimento era transmitida às abadias vizinhas e aos estabelecimentos da mesma ordem, de uma folha de pergaminho, que se relatava em virtude do morto, que cada estação da participação dos circulantes era aumentada as considerações piedosas, com os louvores literários, e algumas vezes com desenhos simbólicos, vindos, destituídos afinal, do benegrífico do defunto. O comprimento do rolo era assim composto que dependia em inúmeras abadias que ali passavam. O aspecto material do manuscrito reflete como a natural as condições em que era trabalhado. Todas as grandes abadias possuem escritórios, uma oficina de copistas, número de escribas varia naturalmente de acordo com a importância do convento. O trabalho consistia na preparação do material do pergaminho, isto e a sua redução do número comum do quadro. Em seguida, as folhas eram polidas, assentidas e marcadas de linhas, cujo intervalo obtinha exatamente igual o meio dos buracos marcados nas bordas com um compasso. As linhas eram assinaladas, nos seus primeiros tempos, com um estilete ou com uma tinta vermelha. Mais tarde, o lápis foi empregado. A escrita se fazia com a pena de ganso ou de cisne. A tarefa dos copistas era exatamente por corredores que exerciam cuidadosamente o trabalho executado e colecionavam os manuscritos. Essa escrita, obrigadores de miniaturistas, se ocupavam na época dos títulos das iniciais da tinta vermelha. Os iluministas, ordenadores, colaboravam igualmente na ilustração dos livros. Segundo parecer, a palavra miniatura e luminúria eram inicialmente sinônimos. Na verdade, não deixam ainda de ser, com rigor, de sinônimos como vemos. Os tipos de letras empregados eram o que já anteriormente referíamos. Os monges medievais tinham herdado a antiguidade do lado de Coralina. A criação da Idade Média reinava então a fantasia da ligação das letras. Os pedaços das letras diferentes eram unidos entre si, quando as letras das mesmas palavras eram, com frequência, desligadas. A capital conservada para títulos, excepcionalmente para textos inteiros, dos manuscritos de grande luxo, com o reinado de Carlos Magno e seus esforços faziam fazer a instrução, aumentava ativamente dos copistas da maior parte dos textos clássicos, dos conhecidos que informa de Chon, e conservava os copistas do século IX. Daí resultava na Carolina, que suplantará o decorrer do tempo e de outros tipos de letras que influenciará. Mesmo os primeiros tipos de imprensa. Ou no início da Renascença, os humanistas italianos se puderam se procurar as obras literárias da antiguidade, os mais velhos manuscritos, o que se encontrava real, em geral escritos em Carolina, ao mesmo tempo que se deitavam no texto, adotando o tipo de letra, que se tornou o protótipo da letra humanística e caracteres da imprensa romanos e itálicos, que eram derivados da Carolina antiga, através do humanista. A raridade e, por consequência, o alto preço dos pergaminhos obrigara a um aproveitamento integral da folha, as letras que diminuíssem e tornassem arredondadas. E por volta do século IX ao século XII, apareceram abreviações que acabaram de obedecer um código do fluxo. Enfim, ainda nos meados do século XII, surge a escrita chamada de gótica, produtos de substituição das curvas dos ângulos. Durante muitos séculos, a escrita gótica predominava, ao ponto de ter sido adotada pelos primeiros impressores, se perpetua até hoje da tipologia alemã, embora sofrendo grande concorrência da escrita latina. O termo, a cópia, acrescentava a cópia de linhas de substituição do corfão. São as quais que mencionamos no livro. Essas linhas começavam em geral em palavras de spectus estus, explicit, reminiscência, ainda do rolo antigo. Ainda elas significavam que o manuscrito estava desenrolado. Quando o título era colocado no começo do livro e o texto começava com as páginas ipsis lixi, isto é, aqui começa, explicando-se que seguia do livro que se tratava, ainda na penúria do preço do pergaminho, que provocava um fenômeno de parapsistos. Embora, como vimos, estes praticamente papiros do processo de recuperação da folha, embora não sejam muito grandes a diferença dos manuscritos copiados pelas regiões europeias, e visto que todos obedeciam uma técnica semelhante, classificando 6 escolas, as escolas platinas do Renaná, com grandes abadias e os poderosos bispados das margens esquerda do Reno e da escola de centro. Falta um pouco. Do Lória, e antigos mosteiros, da Saint Martins de Tours, e de Ferro Batim Baturelli, e escola de Médici e Cobre, a fim das escolas de Franco-Saxã, debaixo dessa vaga denominação, reúne manuscritos feitos da Holanda, da Bélgica e do norte da França, mas o próprio acrescenta que esse agrupamento é um pouco arbitrário, menos simples do que se diz, e do que os caracteres distintivos das diversas escolas são muito difusos. Tipos de ilustração. Pode-se dizer que, com esta incorreção, 2 tipos de ilustração praticados nos manuscritos medievais, iluminúria e miniatura, na verdade são tipos que reduzem ao só, que ornamentam os manuscritos, que não compreendem apenas a aplicação mínima de letras e figuras. Miniatura é uma técnica mais pobre, é mais restrita. A iluminúria é a última, que merecem a propriamente nome de ilustração, decoração, página. Miniatura não seria, por exemplo, uma espécie de iluminúria, que seria um gênero, ao passo que simples ornamentos, letras de fantasias e outros motivos de ornamentação recebem o nome de miniaturas, quando traçados com a tinta vermelha, e posta, no mínimo, sinabriu o nome de iluminura, reservando para os desenhos ilustrativos propriamente ditos, em que devemos abundância das variedades e as cores que são maiores, como conhecido moderno Pentes Rusty, que escreve diferenças em iluminura e por pintura propriamente dita, que será aquela que admite a sombra, mas a grande decoração de pura cor. Paul Ponte acreditava que a arte da ilustração dos livros, vícios romanos entre os quais o luxo dos manuscritos com as letras douradas, acho que é douradas, dourado, não é? Sobre o verino tinha sido introduzido no século III. Houve, entretanto, assinala que já os papiros que eram coloridos, que os pergaminhos gregos e romanos vinham frequentemente enriquecidos de viendas de algum desenho próprio do texto. A missão clássica, refletida pelos historiadores, e a Plínio, que louvava a intenção maravilhosa, que quase divina, que permitiu a Varã, um exemplo que fizeram no bibliógrafo ático,
e reproduzir nesse livro imagens e retratos das pessoas ilustres, e de multiplicarmos ao infinito o contato com esses manuscritos romanos iluminados, mas não o de Varan, que reconhece, através das frequências entusiásticas mais imprecisas de Plínio teria criado no mundo medieval. Só para 5 páginas. Minha voz. Perfeitamente, está pegando totalmente a minha voz. Plínio teria criado um mundo medieval, onde ele teria prolongado o hábito de ilustrar a história de um texto com a representação gráfica dos episódios, ou simplesmente de alegrá-lo com desenhos coloridos, muitas vezes sem nenhuma relação com o assunto do livro ou página. Assim, por exemplo, que livros piedosos apresentassem ilustrações profanas e até impúdicas, sem que se parecesse isso e chocasse qualquer forma o sentimento dos leitores. Alguns padres da igreja parecem ter pressentido esse perigo ou condenado essa incongruência. São Paulino, por exemplo, no começo do século V, embora aconselhasse aos seus monges o trabalho piedoso da cópia, proibia-lhes, embora aconselhasse aos seus monges o trabalho piedoso da cópia, proibia-lhes o da pintura. Mas pouco a pouco, grandes letras iniciais que se complicavam no arabesco e de cores de ilustração invadiu toda a página. No século VI, o inicial ganha tamanho e beleza. O século mais tarde, ela se prolonga nas margens. E daí por diante, propriamente a história da ilustração medieval, que começa o salteiro em que 702 de Carlos Magno ofereceu ao Papa Adriano I, apontando que houve um exemplo magnífico do processo alcançado pela iluminura. Houve também outro lado, uma espécie de especialização de cada uma técnicas. A miniatura ficou revelada em geral para as letras ordenadas, muitas vezes formadas por figuras fantásticas, animais mitológicos, ou de homens, aves, peixes e flores, quanto a iluminura, responsável pela ilustração propriamente dita. No século XVI, no século IV, se registrado o esplendor do manuscrito ilustrado por Richard Bury, o bispo chanceler da Inglaterra, fortificava de Paris, de um paraíso do mundo, à vista das verdadeiras obras-primas francesas que puderam se admirar nessa época. Entre manuscritos, os mais citados pelos autores se ocupam de assuntos que contam 2 bíblias manuscritas que se encontram na Biblioteca de Paris, das quais contém 5 de 102 quadros, e uma outra mais de 5 a 2.500, a cada quadro acompanhado por 2 versículos em latim e em francês, com letras iniciais e finais de ouro e azul. A primeira delas, a Bíblia, é estimada fora o pergaminho, e o custo da cópia vale mais de 80 mil francos, e a segunda mais de 50 mil francos. A história da iluminura foi dividida por Lecole Macher de grandes frases, a fase hierárquica e a fase naturalista. 2 fases, a fase hierárquica e a fase naturalista. Na primeira, o ilustrador trabalha exclusivamente para clérigos. O volume decorado são de livros da igreja, e do resto o clérigo praticamente a única dessa classe social está entregue da leitura. Além disso, a própria artista no mais das vezes, um eclesiástico, e que quase sempre um monge. Assim sendo, ela falará aos olhos dos meus irmãos a mesma linguagem que a sua inteligência. Falam da teologia e da literatura sagrada, o que lhe mais facilita a boca e os olhos e ouvidos. Isto é uma linguagem simbólica, mesmo que o desenho ele pretende tocar com mais espírito que a pilha. Reproduzirá tipos convencionais e emblemas seculares, que está certo de ver aparecidos, compreendidos, uma palavra que seguirá da tradição e não é a natureza, que é a necessidade de estudar a natureza. Os modelos mais belos não se encontram no recinto dos claustros, dos armários, dos escritórios. Não dá prova de um saber maior. Não terá melhor sucesso junto aos seus contemporâneos com a arte metáforas desenhadas que lhe agradam. Sem dúvida, a decoração da curiosidade das iniciais, traçadas em desenhos de puro ornamento e na fantasia que lhe inspirará. Por vezes, encantadores de ideias, mas no acúmulo do seu talento, do supremo gênero que consistirá em fazer que as coisas mais simples que digam que elas dizem, das coisas mais simples que digam que elas não dizem aos ignorantes. Por exemplo, ao pintar um Cristo crucificado, não se preocupe em fazer escorrer naturalmente o sangue das feridas, nem apresentar a cena do Calvário tal como se deve ter passado em realidade. Ele terá em vista, acima de tudo, um sentido místico da cena, e fará escorrer sangue divino num cálice sustentado por uma mulher, que será a igreja, escorrendo os frutos da paixão do Salvador. Uma mão significará a Deus, um peixe, um cristão batizado. Essa maneira durou na época da Merovingiana, até os meados do século XIII. Ela é a hierárquica do símbolo que domina a iluminura, a ilustração, não só por cópia da realidade, não só para interpretação, vista a própria realidade empregada e sobrenatural. É mesmo um fato, um reflexo. Contudo, essa é a primeira Idade Média do trabalho do manuscrito, e o sagrado não é profano, mas a partir do século IX e X, inicia-se em todas as coisas um processo de profanização dos inúmeros sinais do historiador da cultura que poderá apontar o índice desse novo estado de espírito que começa a fazer e a sentir. Há uma expectativa da verdadeira revolução do século
século IV, século XV, introdução na Europa com a vulgarização do papel, com as aplicações da pólvora, com a invenção da imprensa, as artes e as letras começam a circularizar. Mecenato típico da segunda fase da Idade Média começa a se exercer, deslocando dos conventos para os castelos uma parte dos trabalhos intelectuais, e seja para fazer o melhor compreender que seja um decréscimo da sua classicidade espiritual. O artista começa a representar os seus personagens com os traços e roupas de seus contemporâneos, da cor local. Apareceu os promenores típicos, os símbolos de lugar e realismo, e daí da fase naturalista. L'École des Champs. Essa fase abre-se o século XIII, ainda que as experiências isoladas possam ser encontradas anteriormente. Ela alcança o seu apogeu no século XV e se prolonga no século XVI, a época que a força se desenvolve no sentido indicado. A miniatura se transforma em uma grande pintura. Quando trabalhos técnicos propriamente ditos, a miniatura não passa por um processo mais simples ou mais primitivo de ilustração. Quando comparamos com a iluminura, o que já ficou dito que a primeira é apenas ornamento colorido e vermelho, como o minimus, no passo que a luminura tem todos os caracteres grandes com pintura. E até por inegável influência bizantina, o luxo de cores. A miniatura, segundo veio da Grécia para a França, passando para a Itália, caminham para, assim dizer, um clássico de influências orientais sobre o Ocidente. Mas assim, na França, francês, que atingiu sua maior perfeição, os seus progressos particularmente notáveis do reinado de Carlos V, de 1364 a 1380. Entre os artistas famosos, assinaram-se os nomes dos oderíticos Gúbicos, congênito de Siena, que vivia em 1233. Foi citado por Dante, Guildo de Siena, Simão de Milin, e que viviam na mesma época de Francisco Bonheur e Situmont. Além do vermelho originário, passava-se a se empregar mais tarde as miniaturas, o azul claro, os mosteiros de luxo, os caracteres doirados ou prateados. Os artistas que trabalhavam as letras de ouro chamavam-se de crisfógrafos. A utilização de ouro parece uma das mais vertentes das influências bizantinas da arte da iluminação. Mesmo tecnicamente possível de assinalar a influência da pintura bizantina sobre todos os manuscritos e dos vitrais, porque, como já observado, os vitrais da Idade Média não passavam por miniaturas de vidro, a mesma forma que a miniatura era vitral de um papel. Edron, segundo o parecer pela primeira vez, assinalou esse parentesco e comenta: salva a transparência, que é a qualidade própria do vidro, a miniatura não passam de vitrais de opacos, e refletem a luz em lugar da refratá-la. Afora dessa translucidez da miniatura, da realidade de uma pintura de vidro. Do resto, ocorria algumas vezes o mesmo artista que era o pintor de vidro e pergaminho, como prova certos textos e que demonstram muitas preocupações idênticas com os mesmos personagens, o mesmo assunto, os mesmos trajes, que se encontram em manuscritos e em vitraças. O que importa com o efeito que tenha uma placa de vidro, uma folha de pergaminho para iluminar, o processo é o mesmo, praticamente se espalha a tinta. Apenas o primeiro caso é o calor do forno e o segundo é o calor do sol, que seca o desenho. Isso consiste em toda a diferença da ordem da puramente técnica interessada para o preparador das cores, o químico, que é o artista. Outra diferente reside nas dimensões. Existem certamente miniaturas que possuem quase um tamanho de pequenos grãos, tão comuns no século XIII, mas ordinariamente o vitral é gigante e a miniatura é anã. A miniatura é um vitral visto por um binóculo, ao contrário do vitral. O vitral é a miniatura olhada pelo outro lado. Edouard Dron observa que ainda as miniaturas são mais antigas que vitrais. Não há, em França, nenhum vitral anterior do século XII. Os que são os mais antigos que se conhecem, nem alcançam o ano de 1100. Podendo-se mesmo afirmar que são quase todos dos últimos séculos XII, ao contrário de inúmeros manuscritos ilustrados que datam do século IX ao século VIII, e mesmo no século V e no século VI da nossa era, em ano, por assim dizer. Elas vão, sem interrupção, até o século XVII. Entre os manuscritos mais característicos, em particular, encontra-se o emblema bíblico que apresenta uma série de 492 colunas inteiras ocupadas por 4 medalhões da Santa Capela, realizada com a técnica de vitrais. Léo Lemaitre destina 2 fases da arte de iluminura. Os livros da primeira seria o período gótico, compreendido arabescos, dos animais fantásticos, ou verdadeiros personagens hierárquicos, magros alongados. São as cores de princípios binárias e ternárias. Simples, verde, vermelho, marrom, amarelo, decompondo-se desde que introduz o azul e o metal. Aparece a púrpura. O ouro modifica os fundos, mas tudo se apresenta em perspectiva de força e de uma arte ainda rudimentar. No período da Renascença, a técnica da ilustração passa pelos aperfeiçoamentos que se distinguem. Em geral, toda a época da iluminura se transforma em verdadeira pintura e dá mesmo o nascimento da pintura moderna.
Com curiosidade do mesmo Lecan, Demachet transcreve as informações de um manuseio antônimo à Biblioteca de Nápoles, de Illuminidi, que contém também técnicas de iluminura, e o seu dever deve ser especialista napolitano. Escreveu provavelmente por volta de 1400. O livro dá data da consequência do fatídico dessa arte medieval, eis que dizia o artista italiano. Há 8.000 cores necessárias para a iluminura: preto, branco, vermelho e glauco, e é assim que denomina o amarelo. O azul, a violeta, a verde e a rosa. Essas cores são fornecidas pela natureza, seja pela indústria, o preto que colhe-se da terra negra ou da pedra, que se fabrica nos ramos das e outras madeiras carbonizadas, com o negro do fumo e a sépia que recolhia o recipiente do vidro. O branco se faz com chumbo ou de ceruzá, ou ainda com os ossos queimados de animais. Estes, no caso, é muito pastoso. O vermelho é extraído de uma terra vermelha chamada macra, o que se chama de cinábrio, que se faz enxofre e mercúrio, que se chama mínio, que se faz chumbo. O glauco é tirado de uma terra amarela, acêntrico, de ouro fino ou açafrão. É também fabricado de raízes de cúrcuma, com argila e com ceruza, o que reconhece o nome de púrpura ou curimia. Obtém-se também a sublimação do glier, napoleão de Américo Claro. É produzido pelo pastel. Os azuis naturais são de Utomar de azul da Alemanha, azul artificial que se faz com planta chamada tornassol, e que se dá igualmente a violeta. O verde vem da terra e de pedras armeniana, que também é tirado do bronze, do íris de uma pequena ameixa chamada de Progumenelora, pelo povo de Roma, cujo o território é abundante e o tempo das vindinas junto aos vinhedos. A rosa é empregada para pergaminhos, que trata-se de contorno de folhas de corpos de letras. Fabrica-se um excelente pau-brasil, a cor do Brasil, líquido de um copo, líquido e sem corpo, que se faz sombras. Fabrica-se da mesma madeira, mas por um outro processo. Segue-se as pré-nominadas instruções para a preparação e aplicação de diversas cores. A miniatura e a iluminura são artes essencialmente manuais. Parecem ser, como manuscritos, pelos mesmos motivos, deterem o abono, entre os quais estes nas nada se conta a intervenção da imprensa. Tanto o texto como as ilustrações possam ser feitas mecanicamente. Ainda os primeiros impressos reservavam-se no espaço necessário para grandes iniciais pintadas à mão e para a ilustração geralmente manual. A partir do século V pode-se dar como um término do período histórico dos manuscritos e da ilustração. Para concluir, podemos dizer que a única diferença existente aí, a miniatura e a iluminura, é justamente o número de cores empregadas na ilustração. A iluminura é qualquer desenho colorido por um iluminador, ao passo que se reserva no nome de miniatura qualquer desenho ou letra ordenada por motivo de fantasia, etc. Escritos ou pintados com letras originais no melhor. A iluminura, se quiser dar aperfeiçoamento ou enriquecimento da miniatura, pouco a pouco, ao vermelho original, junta-se ao azul amarelo no século XII. O verde, paralelamente, toda a arte de desenho passa por um refinamento cada vez maior. A decoração já não seguia limites para iniciais. Não somente desenhava-se imagens completas do interior. Alô? Alô, quem fala? Alô? Alô? A decoração já não se limita apenas nas iniciais, não somente desenhava-se as imagens completas no interior das letras, como ainda não se enquadram-se as páginas com ornamentos da mesma forma que se representavam nas cenas, independente do texto das iluminuras. Enfim, emprega-se além das tintas, finas folhas de ouro polido por incrustações. Se o texto, como frequente grandes escritos, vinha escrita de duas colunas, possibilidades de enquadramento e ordenamento que eram ainda maiores. Essas observações de Sandel, acrescenta-se ele mesmo, diz da natureza das iluminuras, o primeiro período da Idade Média, isto é, pertenciam mais da arte decorativa que propriamente da ilustração. Os desenhos eram feitos com a intenção de decorar. O livro e não com a de ilustrar o texto. Carne, quem queimou, hein? Carla, Mas ela comeu? ela queimou da minha carne. Não comeu, não foi? Comi um pedacinho, eu pensava que ela queimou minha carne. E comeu tudo. Eu comi minha carne. Frequenta as ilustrações dos manuscritos, ainda mais com o seu assunto. É loucura. Ao contrário que se modernamente se pratica. Como ficou dito, os autores costumam assinalar que muitos livros piedosos são ordenados com gravuras bastante livres. Da mesma forma, o que os animais fantásticos oferecem por motivos de desenhos iniciais, sem que qualquer leitor procurasse entre uma coisa e outra ou a menor correlação. Encadernação. Agora o final. A encadernação, além das inúmeras técnicas de encadernação, devidas à fantasia individual dos possuidores, pode-se dizer que sendo dos mais grandes encadernações da Idade Média, a encadernação
a encarnação em couro, essa última subdividida em 3 espécies principais: couro liso, couro gravado e couro estampado a frio. A encarnação de Oriversaria. A encarnação de Oriversaria, que respondia mais às intenções artísticas de luxo ou do desejo de proteger o livro, consistia em placas de madeira ordenadas em marfim, esculpido de prata ou de ouro, trabalhando incrustado ao mesmo tempo de pedras preciosas e pérolas. Aí paro por aqui.